E agora, falando do jogo, né, colocar aí um retrospecto dos últimos confrontos contra o Vasco da Gama. Tá ali, né? Tem 2018, Cruzeiro 4-0 pela Copa Libertadores, me recordo bem desse jogo. Depois, em outubro de 18 também, pela Série A do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro foi derrotado pelo Vasco da Gama. Em 2019, dia 2 de dezembro, né? O Cruzeiro foi derrotado. É o jogo do Que Lutem, né? Que colocaram lá depois no Twitter. Aí 21, os dois naquela draga, naquele lugar, 1-1. 23, Machado, Felipe Machado, com seu gol de falta. Esse E 21 aí foi histórico, né? foi. É o gol do Ramon e que eu. Foi histórico mesmo. Vocês daram 2-1, né? Não, a transmissão lá com o Diogo, com o da casa na Cruzeiro Esportes. Hora que o Ramon estava comemorando, o Diogo subiu na mesa. Literalmente ele subiu na mesa. Meu filho, o que é que você está fazendo? Tá 2-1, você está comemorando. E o da casa xingando daquele jeito, eu só de butuca, mas achei que era 2-1 também. Depois aquela que confusão. Você foi dos poucos, você foi salúcido naquele dia, viu, Samuca? Você foi o único dos poucos lúcidos no mundo. Ô Valu, o pior é que teve gente lá no estádio, não só o povo da TV, da Globo. Para quem não sabe, galera, esse jogo aí de 19 de setembro de 21, Vasco 1, Cruzeiro 1, foi aquele jogo que a Globo transmitiu. E aí o Ramon fez o gol, o Vasco fez um gol, o gol foi anulado, só que a TV não prestou atenção e seguiu 2-0. O Ramon fez um gol e até comemorou, né? E aí a TV terminou o jogo, aí acho que era o Roger, né? Com o Luiz Roberto, né? Aí tá lá narrando e tudo e falando: ó, tá tendo alguma confusão ali, povo reclamando e tal. Repórter, Luiz, não sei o quê, não sei o quê. Luiz, isso, aquilo e tal. Pois não. Ô Luiz, queria dizer que o jogo terminou 1-1. Olha, desculpa aí para todo mundo. Mas o que aconteceu? Teve um gol, acho que foi do Daniel Amorim. E aí, quando sai o gol, o cara sai comemorando, beleza, normal, e o Bandeira assinalou. Só que o próprio Daniel Amorim saiu comemorando e tudo, e demorou um pouco. E o Bandeira assinalou o impedimento. E aí muita gente ficou narrando e os caras comemorando. E o Bandeira assinalou, e acho que o VAR, ele tinha VAR, não tinha? Tinha. 21 tinha. Tinha, pô, claro que tinha. Tinha, porque tem aquele jogo do Operário. Do Operário. O Pedro foi na mesma referência que eu. Verdade. Aí, beleza, o VAR eu acho que olhou rápido, eu estava muito impedido e já marcou. Aí o Fábio cobrou e beleza. Então, como o povo ficou, acho que a TV, a câmera foi para o Daniel Amorim comemorando e tudo, aí o pessoal perdeu, e o jogo seguiu. E aí eu tô vendo, aí o povo mandando mensagem no celular. Eu e o Alberto, a gente tava lá, né? Aí o povo mandando mensagem, falando: quanto tá o jogo? Eu falei: como assim, quanto tá o jogo? Tá 2-0 pro... Tá 2-0. Não, aí foi logo na sequência o gol, né? Acho que o do Ramon, né? Foi. Aí o povo tá assim: tá 2-1? Eu falei: não, ué. 1-1. Nós acabamos de narrar, ué. O Alberto narrou o empate do Cruzeiro com o Ramon e tudo. Não, a TV transmitiu. Eu falei: gente, tô aqui no estádio. Tá 1-1, pô. O gol do Vasco foi anulado. Aí todo mundo ficou nessa confusão. Acho que quem tava fazendo pelo tubo, vocês estavam, né? Nossa. Ficou também nessa vendido pela TV. E nós lá com o jogo 1-1 normal, ué. Então, tipo, pra nós tava tudo beleza, velho. Depois que a gente foi ver a história toda e a confusão que a Globo tinha causado nessa história, velho. Sei que esse negócio aí deve ter dado uma confusão danada, porque você no estádio, velho. Não prestar atenção nisso é loucura. Mas foi essa história aí. O povo xingando o Ramon,
que ele estava comemorando um gol já no finalzinho, sendo 2-1 pro Vasco. Ai. Grandes momentos do Cruzeiro Esporte Clube. Só quem viveu sabe isso aí. Loucura. Ô Rafa, a gente tá vendo aí, né? História. Tá na história. Quem viveu isso e tá vivo, pô, tá meu marido sempre lembra também quando a gente tomou gol para aquele cara que tava mancando, velho. Nossa, gente. Meu Deus, isso me veio à cabeça cara agora. Do Pouso Alegre. Ai, meu Deus do céu. Vamos mudar de assunto. Vamos mudar de assunto, Rafa. Eu já vou com você. Eu vou com você, Rafa Oliveira. 6 jogos a gente está vendo aí, né? O retrospecto em São Januário, mesmo né, nos períodos difíceis de gol não gol. 2 vitórias, 2 derrotas, 2 empates. Acho que mais do que isso, beleza, tem um retrospecto equilibrado, mas a gente acha que a gente pode afirmar que é o atual retrospecto mesmo desses 11 jogos fora de casa que a gente viu na arte anterior, que é o principal fator para a gente se apegar e imaginar que o Cruzeiro vai a São Januário com possibilidade de vitória, Rafa? Sem dúvida, Valu. Eu particularmente não gosto muito assim de retrospectos como esse, porque acho que cada jogo tem seu contexto. Cada vitória, derrota e empate tem muito a ver com o que essas equipes eram naqueles momentos, e assim, o Cruzeiro especificamente mudou muito, né? Não vou nem falar coisa de 1 ano para cá, de 7 meses para cá, 8 meses para cá. Então, não me apego a esse retrospecto, me apego ao trabalho do Leonardo Jardim, ao trabalho desse grupo de atletas, aquilo que eles vêm fazendo dentro do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, onde esse time sequer sofreu gols até o momento. E acho que diante disso, das performances convincentes que essa equipe teve e que vieram acompanhadas de vitórias, das performances não tão convincentes, mas que mesmo assim vieram acompanhadas de vitórias, acho que é nisso que eu me apego para entender que o Cruzeiro tem capacidade de fazer um bom jogo em São Januário, independente do gramado, independente da torcida, fazer um bom jogo, conquistar um grande resultado. Acredito que a gente tem que pensar em 3 pontos nesse jogo, sim, respeitando muito o Vasco e o seu torcedor, mas pelo momento do Cruzeiro, não dá para pensar em outro resultado para que a gente se mantenha muito firme na nossa briga no Campeonato Brasileiro. Valu, isso que a Rafa falou do contexto de cada jogo é muito importante, né? Claro, e a gente fala isso por várias vezes lá nas nossas transmissões em dia de jogo KTO, que os números eles são legais ali para fomentar um debate, mas que eles não entram dentro do campo. E aí hoje é um cenário de um Cruzeiro muito mais estruturado e um Vasco que passa ali por seus altos e baixos, mas que tenta recuperar dentro de casa essa força. A gente vê vários jogadores destacando como é difícil jogar em São Januário, é considerado um território hostil por muitos dos jogadores, e aí acho que o Cruzeiro vai ter que estar bem ligado. A gente olha, claro, para esses jogos aí, para esse retrospecto, mas o jogo desse fim de semana é totalmente diferente do que esses outros que aconteceram. Acho que o Cruzeiro tem que encarar assim e vejo o Cruzeiro com condições de vencer. A gente até volta naquele ponto que estava debatendo um pouco antes, né? Esse time do Leonardo Jardim fica difícil, principalmente pegando o retrospecto fora de casa, de você assinar, por exemplo, um empate. E acho que trabalhando muito bem dentro desse confronto, o Cruzeiro tem características que ele pode usar em cima dos principais pontos negativos do adversário para, quem sabe, aí voltar do Rio de Janeiro com mais 3 pontos em uma rodada que a gente pode até imaginar que nossos concorrentes diretos ali possam tropeçar. Ô, Valu, o Baú mandou aqui, falou que aquele Fábio Azevedo, ele abriu live comemorando a vitória. Esse aí eu vou te falar, viu? É cada pérola. Ai, meu Deus do céu. Eu até mandei aqui no chat privado, o Samuca, que o técnico do Vasco nessa oportunidade também era o Fernando Diniz, né? Também. Exatamente. Verdade. E aí, Samuca, é muito mais do que o retrospecto, né, que a gente está vendo aí na tela, é mais o que o Cruzeiro tem feito mesmo, né, que nos leva a querer e a pensar na possibilidade de 3 pontos lá em São Januário.
É o que tem que ser, Valor, porque o Cruzeiro, né, não pode, em determinados jogos, né, vai ter que buscar, velho. Vai ter que buscar, e aí, esse tipo de jogo aí é o que eu falei mais cedo. Véio. O jogo contra o Red Bull Bragantino, por exemplo, o Cruzeiro não podia se dar o luxo de um tropeço em casa, né? Então, agora, com todo respeito ao Vasco, né, que vem de uma campanha bem ruim, parte de baixo da tabela, é jogo, como a Rafa disse, né, não dá para negociar antes nenhum resultado, mas é aquele jogo que você tem que ir para vencer e buscar os 3 pontos lá em São Januário. Também acho que pela campanha que o Cruzeiro faz, é necessário, né, pensar, né, nos 3 pontos, 57%, quase 60% de aproveitamento. Daqui a pouco registrar mais mensagens. E agora quero continuar aqui com a sua opinião, ô Samuca. A gente sabe, né, o estilo de jogo do Fernando Diniz é o estilo que casa com exatamente a forma que o Cruzeiro atua melhor no Campeonato Brasileiro, que eu fiz até um levantamento essa semana, depois eu vou terminar, essa é só uma parte do levantamento. O Cruzeiro tem 15 vitórias, e nessas 15 vitórias, em 11 partidas, ele teve menos posse de bola do que o seu adversário, mas ele também tem 4 vitórias com mais posse de bola do que os seus adversários, contra Fortaleza, Sport, contra Red Bull Bragantino e contra Juventude, isso mesmo. É o estilo que, digamos assim, o Cruzeiro não se assusta, o Cruzeiro se sente à vontade com... O Jardim já até declarou, né, que no conceito de futebol dele, uma equipe que usa de menos toques de bola para chegar ao gol é uma equipe até melhor treinada. E aí, você acha que esse fator pode ser legal para o nosso lado também, Samuca, além da consistência do time? Tem pontos, né, o Valor, que são fundamentais nesse estilo de jogo, né? O Diniz, a gente sabe como que ele joga. O que eu espero do Cruzeiro, a gente falou sobre essas últimas vitórias do Cruzeiro, né? Não é que uma vitória vai mascarar o desempenho, mas o Cruzeiro, nesses últimos jogos, ele não jogou aquilo que a gente está acostumado a ver, né? Então, nesse jogo aí, eu espero, de verdade, um Cruzeiro bem ligado, né? Bem conectado, concentrado e tentando. O Bahia, por exemplo, que o Rogério Ceni conhece como é o Diniz, né? Buscou esse gol pressionando lá e sabendo que uma hora a turma vai entregar a paçoca, né? Então, tá faltando a gente voltar a ver esse Cruzeiro com aquela intensidade toda, né? E teve o tempo aí para descansar, antes do Red Bull Bragantino, inclusive, agora de novo. Então, é hora de estar ligado. Quando o Cássio fala aquilo, ninguém vai dar nada para o Cruzeiro, é verdade. Véio. O Cruzeiro tem que fazer por merecer, porque se achar que vai vencer jogo de qualquer jeito, não vai. Então, correndo menos, tomara. né, Samuca? Sim. Escolhendo a hora de correr mais e menos. Não dá. Sim. Tipo, ô Valu, se a gente pegar muitos gols que o Cruzeiro sofreu, inclusive aquelas derrotas para Ceará e para Santos, sabe aquele lance que você fala assim, não vai dar em nada. Cara, o gol do Red Bull Bragantino, um monte de gente teve a chance de fazer algo. O Lucas teve, o Kaique teve, quem estava cercando ali a entrada da área teve. Foi passando muita coisa e às vezes você, não. Às vezes é confiar demais, né? Que isso aí não vai dar em nada, não vai virar lance perigoso, e isso e aquilo. E foi quando saiu o gol, né? Contra o Ceará, por exemplo, contra o Ceará, não. Contra o Ceará também, o Fernandinho sai carregando a bola aquele tempão, acho que era o Lucas Silva, né? Não faz a falta. Depois o Guilherme com o William, né? O William deixa o Guilherme dos Santos dominar, girar, vai dar um passe. Samuel. O cara vai levando pela esquerda, a bola atravessa. Sim. A ponta esquerda,
até o Parque Guanabara. Até chegar lá no pé do Tabata. Exatamente. Então, sempre nesses detalhes aí, o Cruzeiro tem pecado e é hora de se reconectar, Valu. É bem isso, né? O Cruzeiro é um time que tem a sua ideia de jogo pautada em cima dessa competitividade, dessa entrega nos momentos sem a posse da bola. E aí, até respondendo a pergunta que o Valu fez para o Samuel, é claro que um técnico como o Fernando Diniz, que acaba querendo ter mais a posse da bola, que acaba, às vezes, chamando o adversário para tentar pressionar o Vasco, pode colocar o Cruzeiro, eu não gosto de falar em uma vantagem, porque aí você pode soar presunçoso e pagar pelas suas palavras, né? A gente viu um treinador fazer isso com a gente e sair do Mineirão com 4 gols na sacola. E aí, acho que assim, o Cruzeiro pode usar das principais deficiências do Vasco em cima das suas principais valências. A gente está falando de um Fernando Diniz que gosta muito daquele jogo com todo mundo se aglomerando ali de um lado, tentando mais toques de bola, mas quando você perde, você tem o outro desguarnecido e tem também muito campo para poder correr para trás e defender. E aí o Cruzeiro tem jogadores de velocidade, né? Tem o Caio Jorge, tem o Matheus Pereira, que é um cara que consegue, com poucos toques, colocar os seus companheiros ali de frente em condições favoráveis. O próprio Wanderson, que não goza de tanto prestígio com o torcedor, mas que é um jogador de muita explosão, de muita velocidade. E aí, acho que o Cruzeiro pode estar bem focado. Mas é o que o Samuel lembrou e foi uma fala do Cássio. Se o Cruzeiro entrar no jogo achando que vão nos dar as coisas de graça, dificilmente a gente vai conquistar. Então, estar bem ligado, entender que tem que competir, que tem que pressionar, e aí, se o adversário der mole, você se aproveita e marca os seus gols. Lembro que no primeiro turno o Cruzeiro forçou bastante essa marcação alta nos laterais do Vasco para tentar limitar essas ações dos laterais, porque naquele momento os zagueiros do Vasco não eram zagueiros que trabalhavam tão bem assim com os pés. O jogo do Vasco era sempre muito pelos corredores e buscando, obviamente, evoluir para uma bola alçada na área ali para o Verratti. E o Cruzeiro foi bem efetivo nisso, assim, um jogo bem difícil, né, que nós vencemos, mas e que deu início a uma campanha invicta muito grande, mas aquele jogo em si foi muito difícil. O Cássio brilhando depois de falhar no jogo anterior, na Sul-Americana, né? Tem contornos meio dramáticos essa partida, mas eu lembro muito nitidamente desse movimento do Cruzeiro. Hoje já é um outro Vasco, né? Com algumas contratações, e aí fica a confiança na nossa comissão técnica para que as principais peças do Vasco sejam anuladas nesse sentido, que a gente consiga pressionar essa saída de bola nas peças certas para tentar forçar o erro e conseguir numa boa condição ali frente a frente com o outro Léo Jardim, né, o goleiro do Vasco, conseguir tirar vantagens. Mas tem isso mesmo, né? É um estilo de jogo que vai ao encontro daquilo que nos favorece. Mas aí cabe ao Cruzeiro conseguir traduzir isso no campo. As coisas não são... Tem a teoria e tem a prática, né? A gente vai precisar fazer um bom jogo, como o Samuel falou, o tempo inteiro, assim, muito concentrado, muito conectado com a partida. Nos momentos em que o Cruzeiro deixa de fazer falta tática, ele acaba sofrendo, então que isso não aconteça, para que a gente faça um bom jogo, consiga tirar essas vantagens que a gente imagina que serão possíveis de ser tiradas, para conseguir criar boas oportunidades de gol e vencer lá em São Januário.